Olá, doutora, muy buenas tardes. Eu vou exponer sobre as reações cutâneas por medicamento. Bem, o que seria? Seria um câmbio indesejável na pele. Então, geralmente, os pacientes que têm as reações cutâneas vão ter algum câmbio em sua morfologia, em sua pele. Como, por exemplo, pode ser uma urticária ou pode ser algumas erupções cutâneas. Generalidades. El motivo habitual de consulta es de una erupción sobre la piel, aparición de más o menos súbita, relacionada temporariamente com a ingesta de medicamento, sendo lá costumbre general dizer que se trata de uma alergia ou intoxicação. Então, os pacientes que vão ter essas alérgias vão ter, como é dito anteriormente, as erupções cutâneas, e isso, por general, vai causar em los pacientes uma preocupação, porque tem um câmbio em sua pele, e isto los vão levar a ser uma consulta, que seria, por general, a causa mais frequente, as erupções sobre a pele. Bien, la frecuencia. Aproximadamente el 2,2% de los pacientes hospitalizados e 3 de cada 1.000 pessoas que recebe qualquer curso de tratamento apresentará um tipo de reações. Então, os pacientes que estão hospitalizados como têm uma alta ingesta de medicamentos, como pode ser, por exemplo, uma penicilina, que são os antibióticos. Então, esta ingesta prolongada pode causar nos pacientes alguma reação alérgica. E também nos pacientes que estão normalmente com algum tipo de medicamento, como, por exemplo, algum tipo de tetraciclina ou algum tipo de penicilina, também pode causar por el uso prolongado de los medicamentos. Bem, acá nós vamos a ver a etiologia e a patogênese, que seriam uma alergia, uma fotossensibilidade, uma toxicidade e uma toxicidade aguda e uma toxicidade crônica. Acá nos outros nessa imagem podemos ver que as reações alérgicas, como por exemplo, pode ser de vários tipos. Entre os tipos mais comuns que há, pode ser uma erupção ampulhosa, pode ser uma púrpura, pode ser uma urticária ou pode ser que é geralmente uma erupção cutânea. Bem, aqui nós outros vamos a ver que tem alguns tipos, como por exemplo, a reação urticariana retardada manifestada por los abones ou áreas de edema e eritema que pode durar horas ou dias. Urticária recorrente, como a artralgia, as reações do tipo enfermidade del suero e alguns casos de angioderma e de reações tardias, que consistem em erupções morbiliformes e eritematosa. Então, acá nós outros vamos a ver que também pode ter uma sequência básica, que seja a administração de medicamento, pode ser o medicamento e seus produtos de degradação quimicamente com macromoléculas tissulares, e também pode formar, assim, o antígeno completo, é dizer, o medicamento funciona como um hepateno.
Bien, se induz a la resposta imune, ou seja, a la síntese de anticuerpo. Se a administração do medicamento provoca uma reação antígeno-anticorpo, a continuação se produz uma alteração tissular alérgica, seja por medicamentos diretos, que implique dano da membrana celular, ou em forma mais comum, por meio de um mecanismo indireto que ocasiona a liberação de agentes farmacológicos ativos, como a histamina, a serotonina ou a substância de liberação lenta. O medicamento pode haver sido empleado previamente várias vezes se desencadena nenhuma reação. Depois da primeira reação, considera como uma patologia, só se necessita pequenas doses para produzir recaídas. O medicamento casual da erupção pode gerar reações diferentes por vários indivíduos. Por exemplo, em alguns produz urticária, em outros hexatema. O risco de reação a um medicamento é proporcional na forma direta ao número de medicamento que recebe. Então, os pacientes que fazem uso habitual de los medicamentos, como por exemplo, as tetraciclinas, as penicilinas, vão ter certas recaídas e assim vai ter as reações cutâneas. Acá nós outros vamos a ver as reações de fotossensibilidade, e a discutida que são em o segundo tipo mais comum de reação por medicamentos. Se manifesta com eritema, reações efizematosas e ampolha do tipo líquido, plano ou morbiliformes. Então, acá vemos a reação fotossensibilidade, que é a segunda mais frequente entre as reações de la piel. As reações por medicamentos. Reações por acumulação ou toxicidade crônica produzida por el depósito crônico e acumulativo de medicamentos e seus metabolitos em la pele. O color azul em aqueles pacientes que apresentam alergia se deve ao depósito de la planta. Assim, o color amarelento em la pele é produzido por la administração de quinacrina. Aqui nós vamos a ver a toxicidade aguda, por lo general devido à sobredose por técnicas incorretas, em la administração ou por uma absorção normalmente rápida ou grande de medicamentos. Um exemplo comum destes tipos de manifestação é a necrose, que aparece depois da extravação de certos agentes vasopressores. Agora nós vamos ver o transporte em balance ecológico. Se trata de erupções por medicamentos que há ocasionado um distúrbio em o balance normal da flora da pele e das membranas mucosas. Um exemplo é a candidiase em la região ano-retal, como nós outros vemos acá na imagem. Esta é uma forma mais agressiva, não vê, das reações alérgicas que é, por exemplo, na membrana das mucosas. Um exemplo é a candidiase, que é essa que nós outros vemos acá, e pode também se dar na parte da boca. Depois do emprego de antibiótico de amplo aspecto. Então, como é dito anteriormente, também, como é dito, é causada por os medicamentos, não é? Então, o uso prolongado deste medicamento ou o uso de golpe, usar medicamento desordenamento, então, o uso desordenado dos medicamentos pode causar estas
esses transtornos, ou poderia ser um transtorno de toxicidade aguda, ou poderia ser um transtorno de balanço ecológico. Aqui nós outros vamos ver a teoria do biotropismo. Sugere que algumas erupções cutâneas seriam causadas por infecções prévias, lactante, por lo comum de caráter viral, que se origina uma erupção de tipo morbiforme. Sem embargo, estes não há sido provado e poderia tratar-se em realidade de erupções de caráter alérgico. Outras reações de tipo biotrópico seria a ativação de um paciente que recebe terapia com corticosteroides a largo prazo. Outro exemplo é a exacerbação das lesões de herpes simples com a administração de barbitúricos ou salicilatos. El quadro clínico. Bem, em local clínico, do paciente, nós outros temos que fazer uma história clínica bem detalhada, a base para encontrar a causa da erupção por medicamento, em que estas pode limitar em la prática qualquer dermatose. Sempre existem padrões morfológicos de erupções medicamentosas que hace um pouco mais difícil definir a causa. Em rara ocasião, o mesmo paciente reconhece qual foi o fármaco casual de erupções, ou pelo menos lhe dá ao médico uma lista completa dos medicamentos a lo que é estado exposto. Na maioria dos casos, solo uma cuidadosa e detenida história clínica pode levar ao reconhecimento dos medicamentos com quais há tenido contato. Então, em quadro clínico, em algumas vezes, raras vezes, o paciente vai entender qual medicamento que ha causado as reações alérgicas. Normalmente, os pacientes fazem uso de muitos medicamentos e assim não sabem distinguir qual dos medicamentos que lhe há prejudicado. Então, nós outros vamos a ver que tem alguns sintomas para ver a gravidade da enfermidade e para avaliar o paciente. Então, nós outros vamos a ver as erupções cutâneas, que são máculas papulares, mancha, roxa e elevadas, urticárias, roncha que picam e pode aparecer de forma repentina, vesículas ampolhas, lesione lenada de líquido, picazão, pode variar em intensidade desde leve hasta severo, eritema, enrorecimento da pele, que pode ser localizado ou generalizado. Bem, descamação, que pode ocorrer em reações mais severas, sintomas sistêmicos, febre, molestar general, em casos graves, dificuldade para respirar. Então, os pacientes vão ter os signos e sintomas parecidos, que são as erupções cutâneas. Em alguns casos, os pacientes podem ter uma descamação, que seria as formas mais severas. E também, em alguns casos também mais severos, o paciente pode ter dificuldade para respirar. Pero, generalmente, os pacientes vão apresentar manchas, pode ser uma mancha roxa elevadas, como as máculas papulares, pode ser as urticárias, com um escorçor, e formas de aparecer repentinamente, ou pode ser somente um enrojecimento da pele, que pode ser localizado em uma parte do corpo ou generalizado em mais de uma parte do corpo. O diagnóstico diferencial. Bem, no diagnóstico diferencial, nós vamos a ter a dermatite
de contato, que é uma irritação ou alergia a substâncias externas, e eczema, que é a inflamação crônica da pele com picazão, psoriasis, lesões escamosas e eritematosas, infecções cutâneas, que pode apresentar lesões similares, pero em signos de infecção. Erupções virais, infecções como la varicela, rubéola, que causam erupções. Urticária, que pode ser aguda ou crônica, a menudo descamada por outros fatores. E eritema multiforme, que é as lesões em forma de diana. Síndrome de Stevens-Jordan, que é necrose epidérmica tóxica, e reações graves como ampolha e descamação externa, extensa. Essa seria os diagnóstico diferencial. Entrando agora na parte dos tratamentos, depois que o paciente ha tenido uma grande exposição ao uso de, como por exemplo, as tetaciclinas, nós outros vamos a começar o tratamento com os corticoides e também os antihistamínicos. Em caso de reações agudas imediata, urticária e anafilaxias, aplica epinefrina em soluções aquosa a 1 vezes 1000 em quantidade de 0,5 a 1 cc. Subcutânea repetindo a dose cada 5 a 10 minutos. Logo se recomenda os antihistamínicos por via intramuscular, intravenosa ou corticosteroides solúvel, como a hidrocortisona por via oral e intravenosa. Ademais desse tratamento, nós outros também podemos pedir a suspensão do medicamento. Então, vamos a pedir para o paciente que haga uma suspensão dos medicamentos que esteja causando a enfermidade. Também os antihistamínicos, quando é dito. Também podemos usar os corticoides, como dito anteriormente. E também podemos passar um tratamento mais sistêmico, ou seja, um analgésico para manter o bem-estar geral do paciente. E además de esto, depois do uso dos medicamentos, podemos também passar para o paciente uma hidratação da pele, aplicar cremas hidratantes para manter a pele buena e em condições normais, para não limitar o uso de produtos que podem irritar a pele, jabões fortes ou perfumes. Sería esto todo, doctora. Muchas gracias. Que le vaya bien y un buen final de semana.